Um milionário descobre que os homens em quem mais confiava planejavam destruí-lo. 10 anos de negociações secretas desapareceram. Seus próprios executivos o traíram. Ele estava sozinho, cercado de inimigos, até que uma mulher misteriosa apareceu no momento exato em que tudo desmoronava. De onde você está assistindo? Deixa nos comentários. Se inscreva no canal e deixa o like para acompanhar essa história de traição, vingança e redenção que vai te deixar grudado na tela até o final. A sala de reuniões do Hotel Península respirava luxo discreto. Madeira de mogno polida refletia as luzes suaves do lustre de cristal, enquanto o aroma de chá oolong pairava no ar-condicionado. Wei Chen ajustou os punhos da camisa de seda italiana, sentindo o tecido deslizar contra sua pele. Aos 52 anos, havia aprendido a controlar cada músculo facial, cada gesto, uma armadura invisível que o protegia do mundo exterior. Mas hoje, essa armadura tremia. Seus olhos percorreram os rostos ao redor da mesa. Li Tao, seu diretor financeiro há 15 anos, evitava seu olhar. Zhang Wei, o vice-presidente de operações, mexia nervosamente no copo de água. E Chen Ming, aquele que ele considerava quase um irmão, sorria. Um sorriso fino demais para ser genuíno. O cofre havia desaparecido. 10 anos de negociações secretas, contratos não oficiais, acordos que haviam construído metade de seu império, tudo guardado em um dispositivo de criptografia do tamanho de um pendrive. E os únicos que sabiam de sua existência estavam ali, naquela sala, falando em mandarim sobre possibilidades e investigações. Tenho certeza de que é um mal-entendido, Wei, disse Chen Ming, inclinando-se para a frente. Sua voz era mel envenenado. Talvez você o tenha guardado em outro lugar e esqueceu. Wei sentiu as mãos formigarem. Esquecido. Ele, que memorizava milhares de números, datas, nomes. A insinuação era clara. Estão me chamando de senil. Não esqueci de nada, respondeu, cada palavra pesada, como mármore. E sugiro que todos reflitam sobre suas posições nesta empresa antes que eu descubra quem está por trás disso. O silêncio que se seguiu foi denso. Wei levantou-se, incapaz de continuar aquela farsa. Seu coração batia descompassado. Algo que não acontecia há anos. Ele era Wei Chen, o homem que transformara uma pequena fábrica têxtil em um império de tecnologia avaliado em bilhões. Não podia demonstrar fraqueza, mas sabia a verdade. Estava apavorado. Saiu da sala sem olhar para trás, seus sapatos afundando no tapete persa do corredor. Foi então que a viu. Ela caminhava pelo corredor do hotel com uma naturalidade que destoava daquele ambiente de pompa. Vestia um conjunto de alfaiataria azul marinho simples, mas perfeitamente cortado. Cabelos castanhos caíam soltos sobre os ombros. Não era sua beleza que prendia a atenção. Hong Kong estava repleta de mulheres bonitas. Era algo mais profundo. Seus olhos se encontraram. Verde-âmbar. Uma cor impossível, hipnótica. E, naqueles 2 segundos infinitos, Wei sentiu algo que não experimentava há décadas. Ser visto. Não como o bilionário Wei Chen. Não como o empresário implacável. Não como o leão do mercado asiático. Apenas Wei. Ela não desviou o olhar. Não demonstrou admiração, medo ou interesse calculado. Apenas observou e então assentiu. Um gesto sutil, quase imperceptível. Como se dissesse, eu sei, eu vejo. E então ela seguiu seu caminho, desaparecendo pela esquina do corredor. Wei ficou parado. O coração agora disparado por um motivo completamente diferente. Quem era ela? Como conseguira atravessar todas as suas defesas com um simples olhar? Voltou-se para o corredor vazio, percebendo algo assustador. Pela primeira vez em anos, sentia esperança. E isso o aterrorizava mais do que qualquer traição corporativa. Durante 3 dias, Wei Chen fez algo que jamais pensou fazer. Procurou por alguém sem saber seu nome. Convocou discretamente seu segurança pessoal, Liu, um homem de 60 anos, que trabalhava com ele desde os primórdios da empresa. Se havia alguém em quem Wei podia confiar, era ele. Preciso que encontre uma mulher, disse Wei, sentado em seu escritório no 47º andar. As janelas panorâmicas exibiam Hong Kong como um tabuleiro de luz e sombra.
Cabelos castanhos, olhos verdes âmbar, alfaiataria azul marinho. Estava no Península terça-feira passada, por volta das 3 da tarde. Liu ergueu uma sobrancelha, mas não questionou. Vou verificar as câmeras do hotel, senhor. Enquanto Liu investigava, Wei montava sua própria armadilha. Instalou câmeras ocultas em seu escritório particular, aquele que apenas seus executivos seniores acessavam. Revisou todos os logs de entrada do prédio corporativo. Estudou padrões de comportamento. A traição deixa rastros. Sempre deixa. Na quinta-feira, durante uma aparente reunião casual sobre expansão para o mercado europeu, Wei observou Chen Ming. O homem transpirava levemente, apesar do ar-condicionado gelado. Seus dedos tamborilavam a mesa em intervalos irregulares, um tique nervoso que Wei conhecia bem. Chen, disse Wei, interrompendo a apresentação de gráficos. Você parece cansado. Tudo bem em casa? O silêncio foi revelador. Chen Ming piscou rápido demais, engoliu em seco. Tudo ótimo, Wei. Apenas trabalho acumulado. Mentira. Wei reconheceria aquele tom em qualquer lugar. Era o mesmo que Chen usara 15 anos atrás, quando tentou esconder que havia perdido 2 milhões em investimentos ruins. Wei o perdoara na época, assumira o prejuízo, construíra confiança, e agora essa confiança era uma faca nas costas. Na sexta-feira, Liu retornou com más notícias. As câmeras do hotel tiveram uma falha exatamente no período que o senhor mencionou, explicou Liu, seus olhos estreitos demonstrando desconfiança. Conveniente demais. Alguém com acesso privilegiado apagou as gravações. Wei sentiu um arrepio percorrer a espinha. Isso significava que sua empresa estava comprometida em níveis que ele não imaginara. A corrupção era mais profunda. E a mulher? Perguntou tentando soar casual. Nenhum registro. É como se ela nunca tivesse existido. Wei virou-se para a janela, observando a cidade que ajudara a moldar. Seria possível que tivesse imaginado aquele encontro? Que o estresse e a paranoia tivessem criado uma ilusão? Não. Aqueles olhos eram reais demais. Aquele momento intenso demais. Naquela noite, sozinho em sua cobertura de 800 metros quadrados, Wei Chen fez algo que não fazia há 20 anos. Chorou. Não pela traição, não pelo dinheiro, não sequer pelo império ameaçado. Chorou porque percebeu que havia construído uma fortaleza tão imponente que ninguém conseguia alcançá-lo. E quando finalmente alguém atravessara os muros, mesmo que por apenas 2 segundos, ela desaparecera como fumaça. Talvez fosse este seu verdadeiro castigo. Vencer todas as batalhas, mas perder a guerra contra a solidão. Enxugou as lágrimas com as costas da mão, endireitou a postura. Não. Ele era Wei Chen, e Wei Chen não desistia. Se ela existia, ele a encontraria. E se seus traidores pensavam que haviam vencido, estavam prestes a descobrir o quanto estavam enganados. A caça apenas começara. Segunda-feira, 6h37 da manhã. Wei Chen observava o nascer do sol tingir Victoria Harbour de dourado e carmesim. Não dormira. Não precisava. A adrenalina era combustível suficiente. Sobre sua mesa, 3 dossiês. Vermelho para Chen Ming. Azul para Li Tao. Verde para Jiang Wei. Cada um continha décadas de informações. Históricos financeiros. Padrões de comunicação, vícios secretos, famílias, amantes, fraquezas. Conhecer pessoas era o verdadeiro poder. E Wei Chen conhecia seus inimigos melhor do que eles conheciam a si mesmos. Pegou o telefone e discou. Liu, preciso que organize algo para mim. Um leilão beneficente. Quarta-feira à noite. Lista VIP apenas. Fez uma pausa. E quero que envie convites para todas as mulheres entre 28 e 40 anos que tenham registro de entrada no Península nos últimos 6 meses. Todas. Senhor, isso são quase 200 mulheres. Então envie 200 convites. Desligou antes que Liu pudesse questionar. Era uma jogada arriscada, quase desesperada. Mas Wei aprendera que às vezes o caos revela o que a ordem esconde. Às 9h convocou reunião extraordinária. Seus 3 suspeitos entraram na sala de conferências com expressões cuidadosamente neutras. Wei os cumprimentou com um sorriso que não alcançava os olhos. Tenho boas notícias, anunciou deixando o silêncio esticar-se. Encontrei o cofre.
O efeito foi imediato. Chen Ming empalideceu. Li Tao apertou os punhos sob a mesa. Jiang Wei manteve a expressão, mas uma veia pulsou em seu pescoço. Onde estava? Perguntou Chen Ming, voz controlada demais. Em lugar seguro, respondeu Wei, estudando cada microexpressão. Aparentemente houve um mal-entendido, mas agora tudo está resolvido. Mentira. O cofre continuava desaparecido, mas Wei precisava que eles acreditassem que a ameaça havia passado. Pessoas relaxadas cometem erros, e Wei contava com isso. Que alívio, disse Li Tao, forçando um sorriso. Estávamos todos preocupados. Imagino que sim, murmurou Wei, deixando o veneno nas palavras. A reunião prosseguiu sobre assuntos triviais, mas Wei observava. Chen Ming checou o celular 3 vezes, comportamento incomum para alguém que costumava ser obsessivamente focado. Li Tao suava. E Jiang Wei parecia calmo demais. Interessante. Após a reunião, Fema retornou ao escritório e ativou as gravações das câmeras ocultas. Esperou. Paciência era a arma. Às 14h23, Chen Ming entrou no escritório particular de Wei. Aquele que deveria estar trancado. Como conseguir acesso? Wei anotou mentalmente. Tinha um cúmplice na segurança. Chen Ming foi direto ao cofre embutido na parede atrás do retrato de Confúcio. Digitou a senha, como diabos sabia a senha, e procurou algo. Quando não encontrou, bateu com o punho na parede. Frustração evidente. Wei sorriu. Gotcha. Naquela noite, enquanto revisava as evidências, seu celular tocou. Número desconhecido. Wei Chen. Atendeu. Silêncio. Respiração suave do outro lado. Sei quem você está procurando, disse uma voz feminina. Baixa, controlada. E sei o que estão fazendo com você. O coração de Wei disparou. Quem é você? Quarta-feira. Leilão beneficente. Vista seu melhor smoking. E Wei. Uma pausa. Não confie em ninguém. Nem mesmo em Liu. A ligação caiu. O chão parecendo mover-se sob seus pés. Liu? Impossível. Liu estava com ele há 30 anos. Liu salvara sua vida 2 vezes. Liu era... Ou talvez esse fosse exatamente o problema. As melhores traições vêm de onde menos esperamos. Wei Chen percebeu que havia subestimado a profundidade do abismo e que talvez a única pessoa que poderia ajudá-lo fosse aquela mulher fantasma, se ao menos ela fosse real. O salão de baile do Grand Hyatt estava transformado. Lustres de cristal tcheco lançavam arco-íris sobre os convidados. Orquestra tocava Debussy. Mulheres em vestidos de alta costura circulavam entre homens de smoking impecável, todos mascarados. Wei decidira que seria um baile à fantasia de última hora. Máscaras escondem, mas também revelam. Wei posicionou-se próximo à entrada observando cada mulher que chegava. 200 convites enviados, 137 confirmações. E agora, enquanto elas desfilavam com máscaras venezianas adornadas de penas e joias, ele procurava aqueles olhos, verde-âmbar, inconfundíveis. Senhor Chen, cumprimentou uma mulher de vermelho, máscara dourada cobrindo metade do rosto. Evento maravilhoso. Ele agradeceu maquinalmente, olhos já buscando a próxima. Não era ela, nem a de azul, nem a de prata, uma após outra, e nenhuma provocava aquele reconhecimento visceral. Talvez não viesse, talvez a ligação fosse trote, talvez ele estivesse enlouquecendo. Você está procurando alguém, disse uma voz às suas costas. Wei virou-se. Ela estava a 3 passos de distância, vestido preto simples, sem adornos, máscara de renda preta que cobria apenas os olhos. Mas aquela cor... Você veio, sussurrou Wei, surpreso pela emoção em sua própria voz. Eu disse que viria. Ela se aproximou. Embora deva admitir, 200 convites foi um pouco exagerado. Funcionou, não? Ela sorriu. Era a primeira vez que Wei a via sorrir. Algo dentro dele se aqueceu. Precisamos conversar, disse ela, baixinho. Mas não aqui. Há pessoas observando. Seus inimigos estão mais próximos do que imagina. Liu, entre outros. Ela tocou levemente o braço dele. Um toque elétrico. Terraço. 10 minutos. E Wei, traga o que encontrou nas câmeras ocultas. Como ela sabia das câmeras? Antes que pudesse perguntar,
ela desapareceu entre a multidão. Wei ficou parado, processando. Quem era essa mulher? E como sabia tanto? Cumpriu seu papel de anfitrião pelos próximos minutos, sorrindo, cumprimentando, leiloando obras de arte que não lhe importavam. Mas sua mente estava no terraço, naqueles olhos, naquela voz que prometia respostas. Quando o relógio marcou 10 minutos, discretamente afastou-se pela porta lateral. O terraço estava vazio. Hong Kong brilhava abaixo como constelação terrestre. O vento noturno carregava cheiro de jasmim dos jardins suspensos. Admirável, não é? A voz dela veio da sombra. Uma cidade inteira de pessoas lutando, amando, traindo. E vista daqui parece tão ordenada. Wei virou-se. Ela havia removido a máscara. Finalmente seu rosto completo. Traços delicados, mas determinados. Uma pequena cicatriz sobre a sobrancelha esquerda. Olhos que pareciam guardar séculos de histórias. Quem é você? Perguntou Wei. Meu nome é Helena. Helena Santos. Ela se aproximou. E estou aqui porque também fui traída por pessoas em quem confiava. Conheço essa dor. Reconheci em você no corredor do Península. Como sabia sobre o cofre? Sobre Liu? Helena suspirou. Porque fui eu quem instalou suas câmeras ocultas. Wei recuou, mão indo instintivamente ao bolso interno do paletó. Calma, disse Helena, mãos levantadas. Não sou sua inimiga. Trabalho com segurança corporativa. Fui contratada por alguém em sua empresa há 3 semanas para vigiar suas comunicações. Fez aspas com os dedos. Recusei, obviamente. Mas quando vi quem estava fazendo a oferta, percebi que algo muito maior estava acontecendo. Quem? Zhang Wei. Mas ele é apenas a face visível. Helena puxou um tablet do bolso, discreto do vestido. Os verdadeiros jogadores estão fora da empresa. Investidores internacionais que querem absorver sua companhia. Zhang está negociando vender sua participação. Li Tao está fornecendo dados financeiros. E Chen Ming. Chen é o líder, completou Wei, amargura na voz. Exato. Ele orquestrou tudo. Helena mostrou documentos no tablet. Mas há um problema. Eles precisam de você comprometido, não apenas removido. Precisam que assine transferências, que aprove fusões. Por isso, o cofre era para ter alavancagem de chantagem. Wei sentiu náusea. E Liu? Liu é leal a você. Mas plantaram evidências falsas que o incriminam. Quando o momento certo chegar, vão descobrir que ele é o traidor, desviando sua atenção dos verdadeiros culpados. O vento soprou mais forte. Wei apoiou-se no parapeito digerindo. Décadas de trabalho, de confiança, de construção. Tudo uma mentira. Por que está me ajudando? Perguntou, virando-se para Helena. Ela o encarou, e naquele olhar, Wei viu algo que o desarmou completamente. Verdade nua. Porque quando te vi naquele corredor, vi meu pai. Ele também foi traído por sócios. Também perdeu tudo. Mas diferente de você, sua voz falhou. Ele não teve ninguém para avisar. E isso o destruiu. Silêncio. Apenas o vento e a cidade pulsando abaixo. Wei estendeu a mão. Então me ajude a não ser destruído. Helena segurou sua mão. Firme, quente, real. Já comecei. O apartamento de Helena era o oposto da cobertura de Wei. Pequeno, funcional, repleto de equipamentos tecnológicos que ele mal reconhecia. Monitores exibiam códigos, gráficos, fluxos de dados que dançavam como constelações digitais. Café? Ofereceu Helena, já preparando 2 xícaras sem esperar resposta. Wei observou-a se mover pela cozinha minúscula. Havia algo reconfortante em sua eficiência, na ausência de ostentação. Naquele espaço, ele não era o bilionário Wei Chen. Era apenas um homem tentando sobreviver. Como conseguiu todas essas informações? Perguntou aceitando a xícara. Tenho meus métodos. Helena sentou-se cruzando as pernas. Quando Zhang Wei me procurou, fiz minha própria investigação. Descobri a rede completa. 6 investidores internacionais, 3 bancos offshore, 12 empresas fantasma. Eles estão montando uma estrutura para absorver sua companhia em uma fusão amigável, que na verdade é um golpe hostil. Wei tomou um gole de café. Forte, amargo, perfeito. E o cofre? Eles ainda não têm. Helena puxou arquivos no computador. Chen Ming o roubou, mas não consegue acessar a criptografia. Está desesperado.
Por isso ainda não fizeram o movimento final. Precisam do conteúdo. Então temos tempo. Pouco. Helena o encarou. A reunião do conselho é em 10 dias. Se não agirmos até lá, você perde o controle da empresa. 10 dias. Wei havia construído impérios em menos tempo, mas nunca com tanto em risco. O que você propõe? Helena sorriu. Havia algo de predador naquele sorriso. Contra-ataque. Jogamos o jogo. Deles, mas melhor. Fazemos com que acreditem que estão vencendo enquanto documentamos cada movimento ilegal. E então, ela estalou os dedos. Exposição total. Isso poderia destruir a empresa. A empresa já está comprometida. O tom de Helena era gentil, mas firme. A questão é, você quer salvá-la por completo ou quer salvar a casca vazia que se tornou? Wei ficou em silêncio. Era uma pergunta que o assombrava há anos. Quando deixara de construir algo significativo e começara apenas a acumular poder? Quando o império se tornara sua prisão? Meu pai dizia, começou Helena, voz suave, que empresas são como pessoas, podem adoecer. E às vezes, a única cura é cirurgia radical. Seu pai era sábio. Era. Tristeza atravessou seu rosto. Até que a doença o consumiu e ele não teve coragem de operar. Wei estendeu a mão, tocando levemente a dela sobre a mesa. O gesto foi instintivo, não calculado. Sinto muito. Helena virou a palma, entrelaçando os dedos nos dele. O contato era simples, mas carregado de significado. Por isso estou aqui, Wei, para garantir que você tenha a coragem que ele não teve. Permaneceram assim, mãos unidas sobre a mesa barata do apartamento minúsculo, 2 guerreiros formando aliança improvável. E Wei percebeu algo assustador. Confiava nela, completamente, sem lógica, sem evidências suficientes, sem garantias. Apenas confiava. Precisamos começar por Liu, disse Helena, soltando suavemente. Se eles plantaram evidências, precisamos limpá-lo. Antes que seja tarde. Como? Confrontando-o. Diretamente. Ela olhou o relógio. Agora. Wei hesitou. E se você estiver errada? Se ele realmente for traidor, então perdemos um aliado que nunca tivemos. Helena levantou-se. Mas se estou certa e não agirmos, perdemos o único homem leal que resta. Lógica impecável. Wei admirou não apenas sua inteligência, mas sua coragem. Quantas pessoas arriscavam tanto por estranhos? 30 minutos depois, estavam na frente da casa de Liu. Modesta, em um bairro de classe média. Luz acesa na sala. Wei bateu 3 vezes. Liu abriu a porta em roupão, surpresa no rosto envelhecido. Senhor Chen? Então viu Helena. Quem é? Precisamos conversar, disse Wei. E Liu, confio em você. Sempre confiei. Os olhos do homem mais velho se encheram de lágrimas. E Wei soube, antes mesmo das explicações, que Helena estava certa. Alguns laços não se quebram, mesmo quando o mundo inteiro tenta. A sala de Liu cheirava a chá de jasmim e livros antigos. Fotografias cobriam as paredes. 30 anos de história compartilhada entre Wei e seu segurança. Havia uma foto deles dois, muito mais jovens, em frente à primeira fábrica. Wei se lembrava daquele dia. Estavam com medo, mas esperançosos. Quando a vida ficara tão complicada? Senhor, eu juro que não sei de nada sobre cofre desaparecido, dizia Liu, sentado na poltrona gasta. Suas mãos tremiam ligeiramente. Mas aconteceram coisas estranhas nas últimas semanas. Que tipo de coisas? Perguntou. Helena, sentada ao lado de Wei no sofá. Liu respirou fundo. Transferências bancárias que eu não fiz. Alguém está usando minha identidade digital. Encontrei documentos em meu armário no trabalho. Contratos que nunca vi. E... hesitou. Meu computador foi acessado remotamente. 3 vezes. Quando você percebeu isso? Wei sentiu raiva crescer. Há 2 semanas. Ia contar, mas... Liu baixou os olhos. Pensei que desconfiaria de mim. Que acharia que eu estava mentindo. Liu. Wei se inclinou para a frente. Em 30 anos você já mentiu para mim? Nunca, senhor. Então, por que começaria agora? O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Helena discretamente limpou os olhos. Aquela cena a tocava de formas que Wei ainda não compreendia totalmente. Eles estão montando você como bode expiatório, explicou Helena. Quando o golpe acontecer, vão descobrir que você foi o traidor.
Wei ficará arrasado demais para lutar, e os verdadeiros culpados sairão limpos. Liu fechou os punhos. Quem? Chen Ming, Li Tao, Jiang Wei e outros que ainda não identificamos. Helena mostrou documentos no tablet. Mas agora que sabemos, podemos reverter. Vou limpar sua identidade digital. E você, olhou para Wei, vai nos ajudar a montar a armadilha perfeita. Armadilha? Liu ergueu uma sobrancelha. Wei sorriu. Havia muito tempo não sentia aquela adrenalina. Não de medo, mas de propósito. Vamos fazer com que acreditem que estão vencendo. Que encontraram o cofre. Que eu estou quebrado. E quando baixarem a guarda, fez um gesto de fechar uma garra. Atacamos. Isso é arriscado, alertou Liu. Se descobrirem, eles já descobriram tudo o que precisavam descobrir, cortou Helena. A questão é, vamos deixar que vençam ou lutamos? Liu olhou para Wei. Décadas de lealdade, de confiança, de batalhas vencidas juntos brilhavam naquele olhar. Lutamos. Então aqui está o plano, começou Helena, abrindo arquivos. Primeira fase. Deixar Chen Ming achar que conseguiu quebrar a criptografia do cofre. Vou criar uma versão falsa com informação que parece comprometedora, mas que na verdade não é. Ele vai perceber, objetou Wei. Não se for convincente. E vai ser. Helena digitou rapidamente. Segunda fase. Liu vai acidentalmente ser pego investigando. Isso vai fazer com que acelerem os planos, cometendo erros. E a terceira fase? Perguntou Liu. Reunião do conselho. Wei se levantou, começando a andar pela sala. Eles vão apresentar a fusão. Vou parecer derrotado, prestes a assinar. E então, revelação completa. Todas as evidências, todas as conversas gravadas, tudo. Isso vai destruir reputações, avisou Liu. Eles tentaram me destruir primeiro. Wei parou na frente da janela. Mas há uma diferença, eu construo. Eles apenas parasitam. Helena se aproximou, ficando ao lado dele na janela. A cidade noturna se estendia infinita. Seu pai, disse Wei, baixinho, ficaria orgulhoso de você. Ela sorriu, mas havia tristeza nos olhos. Ele diria que estou sendo teimosa, arriscando demais. Uma pausa. Mas acho que no fundo sim. Estaria orgulhoso. Liu os observava do sofá, e algo em seu rosto amadurecido sugeriu que compreendia mais do que eles próprios compreendiam. Às vezes, nas maiores batalhas encontramos não apenas propósito, mas também pessoas que mudam tudo. Quando começamos? Perguntou Liu. Helena checou o relógio. Agora. Não temos tempo a perder. Wei assentiu. E pela primeira vez em semanas, sentiu que não estava lutando sozinho. Tinha aliados, verdadeiros. E talvez, apenas talvez, tivesse encontrado algo mais valioso que qualquer império. Esperança. Na manhã seguinte, Wei Chen entrou em seu escritório com a postura de sempre. Costas retas, expressão neutra, passos medidos. Mas por dentro cada nervo estava alerta. Helena trabalhara a noite inteira. Quando Wei voltou à sua cobertura às 4 da manhã, ela ainda estava digitando, criando a versão falsa do conteúdo do cofre. Tinha que ser perfeita, suficientemente comprometedora para que Chen Ming acreditasse ter vencido, mas não tão prejudicial que realmente destruísse algo. Pronto, anunciara Helena às 6, olhos vermelhos de cansaço. Agora é só plantar a isca. E a isca foi plantada. Liu acidentalmente deixou um pendrive conectado ao computador da segurança. Um pendrive que continha tentativas fracassadas de quebrar a criptografia do cofre. Tentativas que levavam a um arquivo backup escondido no servidor corporativo. Arquivo que Chen Ming inevitavelmente encontraria. Wei esperou. Paciência era essencial. Às 10h34, seu sistema registrou acesso não autorizado ao servidor. Alguém com credenciais de alto nível vasculhava arquivos específicos. Gotcha. Às 14h, Chen Ming solicitou reunião urgente. Entrou no escritório de Wei com expressão que tentava ser neutra, mas falhava. Wei, precisamos conversar sobre futuro da empresa. Ah? Wei fingiu desinteresse, folheando relatórios. Sei que está enfrentando dificuldades. Chen Ming sentou-se sem ser convidado. As pressões do mercado, a concorrência, os custos operacionais subindo.
Onde quer chegar? Tenho uma proposta. Investidores interessados em fusão estratégica. Seria benéfico para todos. Wei o encarou. O homem que ele chamava de quase irmão. O homem que testemunhara seu casamento. Conheceu sua ex-esposa. Esteve presente nos momentos mais cruciais. E agora, que tipo de fusão? Chen Ming puxou documentos. Você manteria posição simbólica, mas operações seriam otimizadas. Nova gestão, novos processos, tradução. Você seria afastado. Wei fingiu considerar, deixando o silêncio se alongar. Podia sentir a ansiedade de Chen Ming crescendo. Preciso pensar. Claro, claro. Chen Ming se levantou rápido demais. Mas Wei, tempo está se esgotando. Mercado é impiedoso. Quando Chen Ming saiu, Wei esperou 5 minutos antes de pegar o celular. Ligou para Helena. Ele mordeu a isca. Perfeito. Wei podia ouvi-la digitando ao fundo. Agora fase 2. Vamos fazer Liu ser descoberto. Você tem certeza disso? Pode ser perigoso para ele. Liu insistiu. A voz de Helena era suave. Disse que passou a vida te protegendo. Não vai parar agora. Wei sentiu um nó na garganta. Lealdade era rara, preciosa. Então vamos garantir que valha a pena. Fase 2 começou às 17 h. Liu foi flagrado, acessando arquivos confidenciais. Zhang Wei, casualmente, o viu e reportou imediatamente a Chen Ming. Wei observou tudo pelas câmeras, ocultas que Helena havia instalado por todo o prédio, um sistema paralelo que ninguém além deles conhecia. Chen Ming e Zhang Wei conversaram em uma sala de reuniões vazia, pensando estar seguros. Temos que agir agora, dizia Zhang Wei nervoso. Se Liu está investigando... Calma. Chen Ming parecia quase aliviado. Isso, na verdade, ajuda. Podemos usá-lo como bode expiatório. Descobre-se que Liu roubou o cofre, vendeu informações. Wei fica devastado pela traição do homem de confiança. E nós aparecemos como salvadores, oferecendo a fusão como solução. Brilhante. Zhang Wei sorriu. É por isso que eu comando. E você obedece. O desprezo na voz de Chen Ming era evidente. Wei assistiu, gravando cada palavra. Não era raiva que sentia, era algo mais profundo. Decepção, pesar. Como permitiu que as coisas chegassem a esse ponto? Viu tudo? A voz de Helena veio pelo fone de ouvido discreto que Wei usava. Vi. Temos o suficiente. Quase. Precisamos da reunião com os investidores internacionais. Aí teremos todos conectados. Quando? Amanhã à noite. Jantar privado no Lung King Hin. Já hackeei os e-mails. Chen Ming está organizando. Você é assustadoramente eficiente. Helena riu baixinho. Aprendi com os melhores. E Wei? Sua voz ficou séria. Você está bem? Sei que ver Chen Ming assim deve ser... Estou bem. Mentira. Não estava bem. Estava partido. Mas estarei melhor quando isso acabar. Logo, logo. Prometo. Wei desligou e voltou a olhar os monitores. Chen Ming e Zhang Wei já haviam saído da sala. Li Tao acabava de chegar ao prédio. Atrasado, como sempre. Um império construído sobre alicerces podres. Era isso que Wei tinha. E agora, com Helena e Liu, estava reconstruindo. Não o império, mas algo mais importante. Confiança. E dessa vez, seria sobre rocha, não areia. O Lung King Hin ocupava o 104º andar do Ritz-Carlton. Janelas panorâmicas ofereciam vista hipnótica de Hong Kong. Um mar de luzes que pulsava como organismo vivo. Wei Chen chegou às 19h45, 15 minutos antes do combinado. Não estava sozinho. Helena o seguia a 10 passos de distância, disfarçada de assistente corporativa. Brincos minúsculos continham microfones. A bolsa de grife escondia equipamento de gravação. Liu estava na van estacionada no subsolo, coordenando vigilância externa. 3 veículos acabaram de chegar, avisou Liu pelo fone. Placas internacionais, devem ser os investidores. Wei se acomodou em uma mesa estratégica, próxima o suficiente para observar, distante o bastante para parecer acidental. Pediu uísque e esperou. Chen Ming chegou primeiro, acompanhado de Li Tao e Zhang Wei. Cumprimentaram-se com acenos cordiais, escolhendo mesa no canto mais reservado. Minutos depois, 5 homens e 2 mulheres entraram.
Ternos caros, relógios que custavam mais que apartamentos, aura de predadores. Os investidores. Está reconhecendo alguém? Sussurrou Helena, sentada 2 mesas adiante. O de cabelos grisalhos é Marcus Hartmann, alemão, especialista em aquisições hostis. Wei tomou um gole. A mulher de vermelho é Yuki Tanaka, japonesa, conhecida por destruir empresas familiares e vender as peças. Gente encantadora. São predadores, e Chen Ming os trouxe direto para dentro do meu território. Wei observou a reunião se desenvolver. Risos falsos, brindes vazios, conversas que pareciam sociais, mas eram puramente transacionais. Reconhecia aquela dança. Já a havia executado centenas de vezes. Mas agora, do outro lado, parecia obscena. Controle completo em 48 horas, dizia Chen Ming, voz baixa, mas captada perfeitamente pelos microfones de Helena. Wei está quebrado, emocional e estrategicamente. Assinará qualquer coisa. Tem certeza? Perguntou Hartmann, cético. Wei Chen não chegou onde está sendo fácil de manipular. Tenho certeza. Chen Ming sorriu. Aquele sorriso confiante que Wei conhecia tão bem. O cofre que recuperamos tem informações suficientes para destruí-lo 3 vezes. Ele não sabe que já temos. Mentira dentro de mentira. Chen Ming não tinha o cofre real. Tinha a versão falsa de Helena. Mas os investidores acreditavam. E o segurança? Liu? Perguntou Yuki Tanaka, sendo enquadrado como espião corporativo. Zhang Wei entrou na conversa. Quando tudo explodir, Wei estará tão traumatizado que aceitará a fusão como salvação. Vocês são cruéis. Hartmann ergueu a taça. Eu gosto disso. Wei sentiu bile subir na garganta. Não pela crueldade. Mundo corporativo sempre foi cruel, mas pela frieza, pela ausência completa de humanidade. Conseguiu tudo? Perguntou para Helena. Cada palavra, vídeo, áudio, até leitura labial de backup. Ela pausou. Mas Wei, há algo mais. O quê? A mulher ao lado de Tanaka. A de azul. Reconhece? Wei forçou a vista. Uma asiática jovem, talvez 35 anos. Algo familiar. Meu Deus. Seu sangue gelou. É Susan. Susan Liang. Quem? Minha ex-vice-presidente de finanças. Pedi demissão 3 dela 3 anos por desfalque. Wei apertou o copo. Ela jurou vingança. Então isso é pessoal. A voz de Helena ficou tensa. Wei, precisamos sair. Agora. Por quê? Porque se ela reconhecer você, tarde demais. Susan Liang olhou casualmente na direção de Wei. Seus olhos se arregalaram. Ela inclinou-se para Chen Ming, sussurrando algo. Chen Ming ficou pálido. Levantou-se bruscamente, quase derrubando a cadeira. Wei não esperou. Deixou dinheiro na mesa e se levantou, caminhando rapidamente para a saída. Helena, saia. Agora, ordenou pelo fone. Estou 2 passos atrás. Liu, prepare o carro. Saída de emergência. Positivo. Mas no corredor externo, Chen Ming os alcançou. Não estava sozinho. 2 seguranças imensos o flanqueavam. Achei que fosse mais esperto, Wei, disse Chen Ming, voz baixa e perigosa. Espionando reunião privada, isso pode ser interpretado como crime corporativo. Interessante você falar de crime. Wei manteve a voz calma, considerando a conversa que acabei de ouvir. Não tem provas. Não preciso. Wei deu um passo à frente. Porque em 3 dias, na reunião do conselho, vou apresentar provas de tudo. Cada e-mail, cada transferência, cada mentira. Chen Ming riu. Não era riso de nervosismo, era riso de quem tem um as escondido. Não haverá reunião do conselho, Wei, porque até lá você estará preso. Desculpa, documentos acabaram de ser entregues à polícia. Chen Ming cruzou os braços. Evidências de fraude fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, tudo sob sua assinatura, falsificações. Tinha que ser. Ninguém vai acreditar. Vão, porque as evidências são impecáveis. Susan é especialista nisso. Chen Ming se aproximou perigosamente. Então aqui vai o que acontecerá. Você assinará a transferência de controle, hoje, agora. Ou amanhã de manhã sua foto estará em todos os jornais. Bilionário em escândalo de corrupção. E sabe o que mais? Vou garantir que Liu seja arrastado com você. Wei sentiu o mundo inclinar. Eles haviam antecipado.
jogado antes dele, e agora uma mão tocou seu ombro. Helena. Wei não vai assinar nada, disse ela, voz firme. Porque se tentar forçá-lo, os arquivos que enviei para 15 jornalistas internacionais serão publicados em menos de 1 hora. Arquivos que incluem gravações desta reunião. E outras 50 que você nem imagina que existem. Foi a vez de Chen Ming empalidecer. Você está blefando. Quer arriscar? Helena sorriu. Porque diferente de você, eu não preciso blefar. Já tenho todas as cartas. O silêncio que se seguiu foi denso. Os seguranças olhavam entre Chen Ming e Wei, esperando ordens. Isso não acabou, sibilou Chen Ming. Não. Wei endireitou-se. Mas você já perdeu. Só ainda não sabe. E então, com Helena ao lado, Wei Chen caminhou até o elevador. Cada passo era vitória. Pequena, mas significativa. Porque pela primeira vez em semanas, não estava recuando. Estava atacando. A Van de Liu cruzava Hong Kong em silêncio tenso. Wei olhava pela janela sem realmente ver a cidade. Helena digitava furiosamente no laptop. Liu dirigia com atenção dobrada. Precisamos falar sobre Susan Liang, disse Helena, fechando o computador. Wei suspirou. O que quer saber? Tudo. Como ela passou de vice-presidente de finanças a aliada dos seus inimigos. Wei fechou os olhos, lembrando. Susan era brilhante, jovem, ambiciosa, talentosa. Contratei-a há 7 anos. Em 3, tornou-se indispensável. Fez uma pausa. Ou assim eu pensava. O que aconteceu? Auditoria rotineira revelou irregularidades. Transferências para empresas offshore que ela controlava. Nada massivo. Talvez 3 milhões de dólares ao longo de 2 anos. Mas era traição. Como ela reagiu quando a confrontou? Negou tudo. Wei abriu os olhos. Chorou, implorou, me acusou de conspiração. Disse que eu estava a descartando porque tinha medo de seu talento. E você? Tinha provas. Números não mentem. Pedi sua demissão. Poderia tê-la processado, mas hesitou. Já senti pena. Deixei que saísse discretamente. Helena balançou a cabeça e ela interpretou sua misericórdia como fraqueza. Aparentemente. Isso explica a vendetta. Helena voltou ao laptop. Susan trabalhou os últimos 3 anos montando essa rede. Conectou-se com investidores internacionais. Estudou cada vulnerabilidade sua. Esperou o momento perfeito. Chen Ming foi seu ponto de entrada? Exato. Eles se conheceram em conferência em Singapura há 18 meses. Desde então, orquestraram tudo. Helena mostrou documentos. Mas aqui está a parte interessante. Susan não quer apenas destruir você financeiramente. Quer o quê, então? Humilhação pública, destruição de reputação. Quer que o mundo veja Wei Chen não como bilionário intocável, mas como criminoso comum. Wei sentiu calafrio. Era pessoal, profundamente pessoal. Liu estacionou em frente à cobertura de Wei. Senhor, com todo respeito, talvez seja a hora de contra-atacar de verdade. Como? Exposição. Liu se virou no assento. Não apenas na reunião do conselho. Agora. Hoje. Imprensa, redes sociais, tudo. Não. Helena cortou. Ainda não temos tudo. Se expusermos agora, eles terão tempo de preparar defesas, destruir evidências. Precisamos do golpe final, irrefutável. E enquanto isso, eles estão fabricando acusações criminais contra Wei. Liu estava claramente frustrado. Eu sei. Helena tocou o braço do homem mais velho. Mas confia em mim. Tenho um plano. Wei estudou-a. Havia determinação naqueles olhos verde-âmbar, mas também algo mais. Algo que ela escondia. Helena, o que não está nos contando? Ela hesitou. Pela primeira vez desde que se conheceram, pareceu vulnerável. Susan Liang e eu nos conhecemos. O quê? Wei sentou-se ereto. Há 3 anos, quando você a demitiu, ela me procurou. Ofereceu pagamento para hackear seus sistemas, encontrar evidências de que você era corrupto. Helena baixou os olhos. Eu recusei, mas ela não esqueceu. Quando me viu no Península, reconheceu-me. E agora sabe que estou ajudando você. Isso muda tudo. Wei passou a mão pelo cabelo. Ela vai mirar em você também. Eu sei. Por isso precisamos agir rápido. Que tipo de rápido? Helena abriu novo arquivo. A reunião do conselho é em 2 dias. Mas amanhã Susan organizou coletiva de imprensa.
Vai vazar as acusações de fraude antes que sejam oficialmente apresentadas. Mídia vai devorar você vivo. Então precisamos nos antecipar. Wei pensou rápido. Nossa própria coletiva. Amanhã de manhã. Apresentamos tudo. As gravações, os documentos, a conspiração completa. Arriscado. Liu franziu a testa. Se algo der errado, tudo já está errado. Wei levantou-se. A questão é, vamos deixar que controlem a narrativa ou tomamos controle nós mesmos? Helena fechou o laptop, determinação voltando. Tomamos controle, mas fazemos do jeito certo. Ela olhou para Wei. Confie em mim? Wei não hesitou. Confio. Então aqui está o plano real. Amanhã, vamos. Deixar Susan ter sua coletiva. Deixar que apresente as acusações falsas. E enquanto o mundo assiste, nós apresentamos as provas reais. Wei sorriu. Em tempo real, destruindo cada mentira no momento que é dita. Precisamente. Liu assentiu lentamente, audacioso, perigoso e completamente louco. Exatamente meu estilo. Wei estendeu a mão para Helena. Parceira? Ela segurou sua mão. Parceiros. E naquele aperto, Wei percebeu que havia encontrado algo raro, alguém tão disposto quanto ele a arriscar tudo pela verdade. Amanhã seria guerra. E dessa vez Wei não lutaria sozinho. A coletiva de imprensa de Susan Liang começou às 10 em ponto no Mandarim Oriental. 50 jornalistas, câmeras ao vivo, transmissão simultânea para 3 continentes. Wei assistia de sua cobertura, Helena e Liu ao lado. 3 telas mostravam diferentes ângulos da sala de conferências, onde Susan, elegante em traje de alfaiataria bege, preparava-se para destruí-lo. Pronta? Perguntou Wei para Helena. Nossa transmissão paralela está configurada. Helena checou o equipamento. No momento que ela começar as acusações, entramos ao vivo em 6 plataformas diferentes. Impossível bloquear todas. Liu, equipe jurídica em stand-by. Documentação autenticada por 3 escritórios independentes. Liu parecia tenso, mas determinado. Se ela nos processar por difamação, já temos contraprocesso preparado. Susan começou. Damas e cavalheiros, obrigada por comparecerem. Sua voz era melodiosa, quase hipnótica. Estou aqui hoje para expor uma das maiores fraudes corporativas da história recente de Hong Kong. Ela clicou o controle remoto. Primeira imagem. Wei Chen em reunião de negócios. Wei Chen, admirado por muitos como visionário empresarial, é na verdade arquiteto de esquema elaborado de evasão fiscal, lavagem de dinheiro e fraude de investidores. Murmurinhos na plateia. Flashes disparando. Wei sentiu o estômago revirar. Não pela acusação. Esperava isso, mas pela perícia. Susan era boa, muito boa. Evidência número 1. Nova imagem, documentos com assinatura de Wei. Transferências para paraísos fiscais, total de 83 milhões de dólares em 3 anos. Hora de entrar, disse Helena, dedos sobre o teclado. Espere, murmurou Wei. Deixe ela continuar. Quanto mais mentir, mais devastador será. Evidência número 2. Empresas offshore controladas por Wei Chen através de laranjas. Susan exibia gráficos complexos. Essas entidades servem única e exclusivamente para ocultar ativos e evitar tributação. Os jornalistas anotavam freneticamente. Alguns já tuitavam. Wei via sua reputação sendo destruída em tempo real. Evidência número 3. Agora, disse Wei. Helena pressionou Enter. Instantaneamente, a transmissão paralela invadiu feeds de notícias, redes sociais, até mesmo a própria tela por trás de Susan, que ficou azul com o logo. A verdadeira história. Susan parou, confusa. Virou-se para a tela. Seu rosto empalideceu. E então, Wei ecoou pelo sistema de som. Damas e cavalheiros, peço desculpas pela interrupção, mas a verdade não pode esperar. O vídeo começou. Wei em seu escritório, olhando diretamente para a câmera. Meu nome é Wei Chen. E sim, estou sendo acusado de crimes que não cometi. Mas antes de me condenar, peço apenas que assistam ao que tenho a mostrar. Primeira gravação. Chen Ming e os investidores internacionais no Lung King Hin. Controle completo em 48 horas. Wei está quebrado. Rostos na coletiva de Susan ficaram chocados.
Câmeras giraram, focando-a. Susan tentava falar, mas seu microfone havia sido hackeado. Só transmitia a voz de Wei. Segunda gravação, Susan e Chen Ming planejando fabricar evidências. Precisamos que pareça real. Assinaturas forjadas, mas impecáveis. A voz de Susan, clara como cristal. Wei tem que parecer culpado o suficiente para que ninguém questione. Na sala de coletiva, jornalistas levantavam, gritando perguntas. Susan tentava explicar, mas não havia microfone funcionando. Terceira gravação. Documentos mostrando as reais transferências, não de Wei, mas de Chen Ming e Susan para contas offshore. Essas transferências, narrava Wei, totalizam 150 milhões de dólares. Não meus, deles, e cada centavo rastreável. Helena havia feito trabalho magistral. Gráficos sobrepunham-se, mostrando como as acusações contra Wei eram espelhamentos das ações criminosas de seus acusadores. É psicologia básica, continuava Wei na gravação. Acuse os outros daquilo que você mesmo faz. Crie confusão. E enquanto todos olham para o inocente acusado, você escapa livre. Susan tentava sair da sala, mas jornalistas a cercavam. Perguntas voavam como projéteis. É verdade? Quanto dinheiro roubou? Vai se entregar à polícia? Wei desligou a transmissão. Nas telas, caos, mas caos controlado. Fase 1 completa, anunciou Helena, exausta, mas sorridente. E Chen Ming? Perguntou Wei. Liu checou o celular. Tentou fugir há 5 minutos. Equipe de segurança, nossa equipe de segurança, o convidou a permanecer até que autoridades cheguem. Litao já confessou tudo. Aparentemente tem consciência diferente dos outros. Liu quase sorriu. Está cooperando com investigadores. Zhang Wei? Ainda negando. Mas evidências são irrefutáveis. Não vai adiantar. Wei se levantou, caminhando até a janela. Hong Kong brilhava sob o sol de meio-dia. Sua cidade, sua casa, quase destruída por pessoas em quem confiara. Está acabado? Perguntou sem se virar. Não. Helena juntou-se a ele na janela. Ainda tem a reunião do conselho amanhã. Precisa reassumir controle oficialmente. E depois? Depois, ela hesitou. Você reconstrói. Mas desta vez, sobre base sólida. Com pessoas certas. Wei olhou-a. Realmente olhou. E viu não apenas a especialista em segurança que o salvara. Viu a mulher que escolhera ficar ao seu lado quando o mundo inteiro o abandonava. Helena, Seu celular Número tocou. privado. Wei Chen atendeu. Sr. Chen. Voz feminina formal. Departamento de Polícia de Hong Kong. Temos Susan Liang sob custódia. Ela está solicitando advogado. Mas primeiro, pausa. Ela quer falar com você. Wei piscou, surpreso. Comigo? Por quê? Não sei, mas parece urgente. Wei olhou para Helena. Ela assentiu. Onde? Delegacia Central. Podemos arranjar sala privada. Estarei aí em 20 minutos. Desligou. Liu já pegava as chaves. Senhor, isso pode ser armadilha. Talvez. Wei vestiu o paletó. Mas preciso olhá-la nos olhos, preciso entender por quê. Helena tocou seu braço. Vou com você. Não é necessário. Wei, seus olhos eram firmes. Você não enfrenta isso sozinho, não mais. E juntos, desceram para o confronto final. A sala de interrogatório cheirava a desinfetante e desespero. Parede cinza, mesa metálica, cadeiras desconfortáveis. Susan Liang estava sentada, algemada, mas estranhamente composta. Wei entrou com Helena ao lado. Um policial permaneceu na porta. Susan ergueu os olhos. Estavam vermelhos, mas secos. Não havia lágrimas, apenas algo que parecia alívio. Wei, sua voz estava rouca. Obrigada por vir. Por que me chamou? Wei sentou-se. Helena ficou de pé, encostada na parede. Susan olhou para as algemas. Porque você merece entender. E eu... Respirou fundo. Eu mereço dizer a verdade. Uma vez. Toda a sua coletiva foi mentira. Por que acreditaria em você agora? Não precisa acreditar. Apenas... Olhou diretamente para ele. Susan, quando você me demitiu, eu realmente tinha roubado aquele dinheiro. Wei não disse nada. Esperou. Mas não era para mim. Susan baixou os olhos. Era para meu irmão mais novo. Ele tinha câncer.
Tratamento experimental em Zurique custava fortuna. Nossa família não tinha recursos. E eu era vice-presidente de finanças de império bilionário. Parecia tão fácil. Apenas pegar emprestado. Depois devolver. Você roubou 3 milhões de dólares. Roubei e salvei a vida dele. Lágrimas finalmente escorreram. Ele está vivo hoje por causa daquele dinheiro. Wei sentiu algo apertar em seu peito. Não justificava, mas explicava. Por que não me contou? Por que não pediu ajuda? Orgulho. Susan riu amargamente. Estúpido, destrutivo orgulho. Achei que podia resolver sozinha. E quando você descobriu, a humilhação foi demais. Você foi misericordioso. Não me processou. Mas eu não vi misericórdia. Vi pena. E pena dói mais que raiva. Helena se adiantou. Então decidiu destruí-lo. Sim. Susan olhou para Helena. Quando você recusou me ajudar há 3 anos, fiquei ainda mais furiosa. Porque significava que eu era a vilã mesmo. Não podia ser vítima se pessoas éticas recusavam cooperar. E Chen Ming? Perguntou Wei. Foi fácil seduzi-lo para o plano. Ele sempre teve inveja de você. Sempre quis ser você. Susan secou as lágrimas. Apresentei-o aos investidores internacionais. Montamos esquema perfeito. Você seria destruído, eu me vingaria. Todos ganhariam milhões. Exceto que não funcionou. A voz de Wei era suave, mas firme. Não, porque você não desistiu. Porque você tinha... Olhou para Helena. Tinha alguém que acreditava em você de verdade. Não por dinheiro. Não por interesse. Hesitou. Por quem você é? O silêncio foi quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Susan, vou processar. Wei se inclinou. Não por vingança, mas porque você cometeu crimes e consequências existem. Eu sei e aceito. Susan endireitou-se. Mas Wei, uma coisa. Meu irmão não sabe de nada. Ele acha que o tratamento foi coberto por seguro especial. Por favor, não vou puni-lo pelos seus erros. Wei levantou-se. Mas você entende que poderia ter simplesmente me contado? Que eu teria pagado pelo tratamento se soubesse? Susan fechou os olhos, novas lágrimas caindo. Eu sei, e esse é meu verdadeiro castigo. Não a prisão, mas saber que destruí tudo por orgulho, quando a solução estava ali, na minha frente. Na sua humanidade que eu me recusei a ver. Wei sentiu Helena tocar sua mão. Era hora de ir. Espero que você encontre paz, Susan. De verdade. E eu espero... Susan olhou-o uma última vez. Que você ache alguém que mereça sua confiança. Porque você é raro, Wei Chen. Em mundo de tubarões, você ainda é humano, não perca isso. Wei assentiu e saiu. No corredor, encostou-se na parede, respirando fundo. Você está bem? Perguntou Helena. Não sei. Wei olhou para ela. Toda essa destruição, todo esse ódio. Por orgulho. Por não pedir ajuda. É trágico. É humano. Eu poderia ter evitado. Se tivesse percebido... Não. Helena segurou seu rosto com ambas as mãos, forçando-o a olhá-la. Você não é responsável pelas escolhas dela. Foi generoso quando demitiu sem processar. Não é culpa sua que ela escolheu vingança em vez de redenção. Mas... Sem mas. Ela acariciou seu rosto. Você é bom, Wei. Às vezes pessoas não sabem o que fazer com bondade. Transformam-na em fraqueza. Mas não é. Força, é... Wei puxou-a para um abraço. Ali, naquele corredor de delegacia, com sua vida ainda em pedaços, sentiu algo que não sentia há décadas. Paz. Obrigado, sussurrou, por acreditar em mim. Sempre. Helena se afastou sorrindo. Agora vamos. Amanhã tem reunião do conselho. E você tem império para recuperar. Não império. Wei pegou sua mão. Algo melhor. Algo real. E juntos, saíram para a luz do dia, prontos para o último ato dessa batalha e para o primeiro dia de algo novo. Da reunião do conselho amanheceu clara. Wei acordou às 5, incapaz de continuar dormindo. Preparou chá, sentou-se na varanda da cobertura, observando Hong Kong despertar. Seu celular vibrou. Mensagem de Helena. Pronto para hoje? Liu e eu estamos preparando sala de reuniões, você não está sozinho. E Wei sorriu. Aquele "e" no final, algo tão pequeno, mas que significava tanto. Não era apenas Helena, a especialista em segurança. Era Helena, a mulher que escolhera ficar. Respondeu, mais pronto.
Do que nunca. Nos vemos em 1 hora. W. Vestiu-se com cuidado. Terno azul marinho, seu favorito. Gravata de seda que ex-esposa lhe dera anos atrás. Abotoaduras que pertenceram a seu pai. Armadura de um homem que havia caído e aprendido a levantar. Às 8 riu, chegou ao prédio corporativo. Funcionários o olhavam diferente. Alguns com respeito renovado, outros com curiosidade, poucos com desconfiança residual. Mas Wei não se importava mais com todos os olhares. Importava-se com poucos. E esses, poucos o esperavam no quarril e o 7º andar. Liu estava conferindo documentos. Helena ajustava equipamento audiovisual. E, surpreendentemente, Li Tao também estava lá. Li. Wei parou. Não esperava você aqui. O homem mais velho baixou os olhos, envergonhado. Sr. Chen. Wei, eu sei que traí sua confiança. Sei que não mereço perdão. Mas cooperei completamente com investigadores. E... Ele ergueu a cabeça. Gostaria de testemunhar hoje, contra Chen Ming e os outros, para que todos saibam a verdade completa. Wei estudou-o. Li Tao parecia 10 anos mais velho. Linhas de preocupação marcavam seu rosto. Mas havia algo genuíno em seus olhos. Por que mudou de lado? Porque tenho filha de 15 anos. A voz de Li tremeu. E quando olhei para ela ontem, imaginei. Que tipo de homem eu quero que ela veja? Um que se vendeu por dinheiro? Ou um que teve coragem de consertar seus erros? Silêncio. Então escolhi consertar. Wei estendeu a mão. Bem-vindo de volta, Li. O aperto de mão foi firme. Redenção tem preço, mas também tem valor. Às 9 riu, membros do conselho começaram a chegar. 15 pessoas. Investidores, representantes, consultores. Chen Ming não estava, evidentemente, sob custódia policial. Zhang Wei também ausente. Mas outros estavam, e pareciam confusos com a convocação extraordinária. Wei iniciou. Damas e cavalheiros, obrigado por comparecerem em circunstâncias incomuns. Pausou. Presumo que tenham visto notícias dos últimos dias, acenos e murmúrios. Então, sabem que nossa empresa foi infiltrada, quase destruída, por pessoas que deveríamos ter confiado. Wei caminhou lentamente. Mas aqui está a questão. Eu também falhei. Como líder, permiti que ambiente de desconfiança se instalasse. Permiti que império substituísse propósito. Surpresa nos rostos. Hoje estou propondo não apenas remover traidores, mas reinventar quem somos. Wei acenou para Helena, que projetou a apresentação. Primeira imagem. Organograma da empresa. Estrutura atual é hierárquica demais. Poder concentrado. Transparência mínima. Receita para corrupção. Segunda imagem. Novo organograma. Proposta. Estrutura matricial. Comitês de ética independentes. Rotação de liderança em departamentos-chave. E... respirou fundo. Minha posição muda de CEO absoluto para chairman do conselho. Quero CEO novo. Alguém com visão fresca. Choque. Até Helena pareceu surpresa. Sr. Chen, começou um conselheiro. Isso é radical. Eu sei, mas necessário. Wei olhou cada pessoa. Construí este império, mas impérios caem. Legados, porém, perduram. Quero construir legado, não monumento a minha ego. Li Tao se levantou. Posso testemunhar? Esperou Wei acenar. Wei Chen poderia ter me destruído. Em vez disso, me deu chance de redenção. Isso é liderança. Isso é o que a empresa precisa. Helena também se levantou, surpreendendo Wei. Trabalhei com muitos executivos. Sua voz era clara. A maioria protege poder a qualquer custo. Wei Chen está oferecendo abrir mão dele. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Um por um, conselheiros começaram a assentir. Não todos, alguns ainda eram céticos, mas a maioria via a verdade. Votação foi chamada. 12-3. Proposta aprovada. Wei Chen, pela primeira vez em 30 anos, deixava de ser CEO e sentia alívio. Após a reunião na sala agora vazia, Helena se aproximou. Você me surpreendeu hoje. Surpresa boa? A melhor. Ela tocou sua face. Poucos homens conseguiriam fazer o que fez. Aprendi com alguém especial. Shui cobriu a mão dela com a sua. Alguém que me mostrou que poder verdadeiro não é controlar, é libertar. Eles ficaram assim, momento suspenso no tempo. E então, naturalmente como respirar,
Wei se inclinou e a beijou. Suave, genuíno, recomeço. Quando se separaram, Helena sorriu. Sobre tempo. Desculpa pela demora. Tive que aprender a ser humano primeiro. Riram. E no riso, dissolvia-se tensão de semanas. Guerra acabara. Não com explosão, mas com transformação. Liu entrou, parando ao vê-los. Desculpa, eu... Virou-se. Liu, espere. Wei segurou a mão de Helena. Você estava certo. Eu precisava de alguém. E encontrei. Liu sorriu. Primeiro sorriso genuíno em semanas. Finalmente, estava começando a achar que você era feito de pedra. Era. Wei olhou para Helena. Mas pedra pode ser esculpida. E ela é artista paciente. Lisonjeiro. Helena riu. Mas aceito. Os três compartilharam um momento de silêncio confortável. Batalha vencida. Empresa salva. Mas mais importante, humanidade recuperada. 3 semanas depois, Wei estava no escritório. Não mais o do CEO, mas um menor, mais acolhedor. Chairman não precisava de 200 metros quadrados. 50 eram suficientes. O novo CEO, Margaret Wong, estava se saindo excepcionalmente. Ex-VP de operações de multinacional europeia, ela trouxe perspectiva fresca e ética rigorosa. Mas naquela manhã, Margaret entrou no escritório de Wei com expressão preocupada. Temos problema. Wei ergueu os olhos dos relatórios. Que tipo? Legal. Chen Ming está propondo acordo. Ela colocou documentos sobre a mesa. Ele devolve tudo que roubou. Confessa completamente. Coopera com investigadores. Em troca de quê? Quer que você não testemunhe contra ele. Especificamente, não revele certas informações pessoais que possui. Wei franziu a testa. Que informações? Margaret hesitou. Sobre família dele. Aparentemente você sabe de problemas que, se expostos, destruiriam pessoas inocentes. Wei fechou os olhos. Sabia exatamente o que era. A filha de Chen Ming tinha problemas de dependência química. Mantinha em segredo absoluto. Se isso viesse a público durante julgamento sensacionalista, ele está me chantageando emocionalmente. Tecnicamente, está pedindo misericórdia. Qual a posição legal? Advogados dizem que acordo é vantajoso. Recuperamos fundos mais rápido. Evitamos anos de litígio. E... Margaret pausou. Chen Ming provavelmente pegaria apenas 3 anos de prisão. Mas se você testemunhar, podem ser 20. Wei se levantou caminhando até a janela. Hong Kong brilhava, indiferente aos dilemas humanos. O que você faria? Eu? Margaret considerou. Empresarialmente, aceitaria o acordo. É eficiente, minimiza danos, permite seguirmos em frente. E humanamente? Humanamente, ela suspirou. Não sei. Ele te traiu. Quase destruiu tudo. Mas sua filha não fez nada. É dilema impossível. Wei dispensou-a gentilmente e ligou para Helena. Preciso de conselho. Meia hora. Depois Helena estava em seu escritório. Wei explicou a situação. Então a pergunta é, resumiu Helena, você escolhe justiça completa, arriscando destruir inocente? Ou misericórdia, deixando o traidor escapar relativamente ileso? Exatamente. Helena ficou em silêncio, olhando pela janela. Então, Wei, posso te contar sobre meu pai? Claro. Quando ele foi traído, tinha escolha similar. Podia expor completamente os sócios, mas isso arruinaria famílias, empregados inocentes. Então ele não fez nada. Absorveu o golpe, protegeu os inocentes, e isso o matou por dentro. Wei sentiu calafrio. Você acha que devo aceitar o acordo? Não. Helena se virou. Acho que você deve fazer o que meu pai não fez. Encontrar terceira opção. Terceira opção? Aceite o acordo, mas com condições. Seus olhos brilhavam. Chen Ming confessa, devolve tudo, coopera, mas também entra em programa de serviço comunitário. 5 anos falando em escolas, universidades, empresas sobre corrupção corporativa, consequências, redenção. Você quer transformá-lo em exemplo educativo. Exato, não vingança, transformação. Helena pegou suas mãos. Porque, Wei, você me ensinou algo. Poder verdadeiro não é punir, é transformar. Você transformou Liu de segurança a conselheiro confiável. Transformou Li Tao de traidor a testemunha de redenção. Por que não Chen Ming também? Wei processou.
Era arriscado. Chen poderia recusar. Público poderia ver como fraqueza. Mas também era certo. E se ele recusar? Então você testemunha. Sem remorsos. Porque deu escolha. Helena apertou suas mãos. Mas algo me diz que ele vai aceitar. Porque no fundo pessoas querem redenção. Só precisam que alguém acredite que é possível. Wei ligou para os advogados. Propôs os termos. Silêncio do outro lado. Sr. Chen, isso é incomum. A vida é incomum. Faça a proposta. 2 horas depois, resposta chegou. Chen Ming aceitava. Todos os termos. E anexado ao e-mail oficial, mensagem pessoal. Wei, não mereço sua misericórdia. Mas minha filha merece um pai que tentou ser melhor. Obrigado por ver isso. E desculpa. Por tudo. Chen Wei leu e releu. Então deletou. Alguns perdões não precisam ser arquivados. Precisam apenas acontecer. Helena entrou sem bater, vendo seu rosto. Ele aceitou? Aceitou. Ela o abraçou. E Wei finalmente permitiu-se sentir o peso completo de tudo. A traição, a luta, a vitória, o perdão. Está acabado? Perguntou no ombro dela. Não. Helena afastou-se sorrindo. Está começando. De verdade desta vez. Wei olhou nos olhos dela. Verde âmbar. Infinitos. Helena Santos. Hesitou. Você transformou minha vida. Nós transformamos. Ela tocou seu rosto. Juntos. Juntos. Wei repetiu. Gosto disso. E naquele escritório menor, mais humano, mais real, Wei Chen compreendeu. Havia passado décadas construindo império. Agora, finalmente, estava construindo vida. 6 meses depois. Wei Chen estava na praia de Repulse Bay, descalço, calças arregaçadas, beijar a areia. Domingo de manhã, sol suave, brisa salgada. Ao lado, Helena, vestido simples, cabelo solto ao vento, sorriso que iluminava mais que o sol. Pensando no quê? Perguntou ela. Em como estou feliz. Wei virou-se. E como isso me assusta. Por que assusta? Porque não estou acostumado. Passei tanto tempo construindo, lutando, vencendo, que esqueci como apenas ser. Helena entrelaçou os dedos nos dele. Então aprenda novamente. Tenho tempo. Wei sorriu. Aqueles 6 meses haviam sido transformação completa. A empresa prosperava sob Margaret. Chen Ming cumpria termos do acordo, surpreendentemente engajado em palestras sobre ética. Li Tao havia sido promovido a diretor de compliance. Ironia perfeita. E Wei? Wei estava aprendendo a viver. Liu me disse algo interessante ontem, comentou Wei. O quê? Que pela primeira vez em 30 anos me viu realmente feliz. Não satisfeito, não vitorioso. Feliz. Pausou. E perguntou se era por causa da empresa estar bem. E você respondeu? Disse que não era a empresa. Wei parou virando-se completamente para Helena. Era você. É você. Ela corou levemente. Wei Chen ficando sentimental. Nunca pensei que veria o dia. Nem eu. Mas aqui estamos. Ele puxou pequena caixa do bolso. Helena arregalou os olhos. Wei, calma. Não é anel. Abriu a caixa. Dentro, um colar simples. Pingente verde âmbar. Exatamente a cor dos olhos dela. Eu sei que é cedo. Sei que ainda estamos nos conhecendo. Mas quero que saiba. Você não é apenas a mulher que me salvou. É a mulher que me ensinou a salvar a mim mesmo. Helena pegou o colar com mãos tremendo levemente. É lindo. Assim como você. Por dentro e por fora. Wei ajudou a colocar. E Helena, não tenho pressa. Mas quero que saiba. Estou aqui. Para sempre, se você quiser. Ela o beijou. Suave, profundo, promessa. Quando se separaram, lágrimas escorriam. Dela e dele. Chorar na praia. Ela riu entre lágrimas. Que cafonice. Somos cafonas. Wei limpou as lágrimas dela. E está perfeito assim. Caminharam de mãos dadas pela orla. Crianças brincavam. Casais descansavam. Vida normal, comum, extraordinária em sua simplicidade. Sabe o que percebi? Disse Wei. Passei décadas tentando construir império que todos admirassem. E no fim, o que importa é ter uma pessoa que me veja. Realmente me veja. E te ame pelo que vê. Helena completou. Você me ama? Ela parou, olhando-o nos olhos. Amo. Completamente.
Apesar dos defeitos, talvez por causa... Sorriu. Você é teimoso, perfeccionista, às vezes impossível, mas é real. E isso é raro. Eu também te amo. As palavras saíram naturais. Não apenas pela ajuda, mas por quem você é. Guerreira, gentil, verdadeira. O sol subia no céu. Novo dia, nova vida. O que vamos fazer agora? Perguntou Helena. Viver. Wei a puxou mais perto. Construir não império, mas momentos. Não legado público, mas memórias privadas. Apenas viver. Simples assim? Simples assim. E na simplicidade Wei Chen, bilionário, ex-CEO, homem que quase perdeu tudo, encontrou o que dinheiro nunca comprou. Paz, amor, propósito. Liu apareceu de longe, acenando. Trazia cesta de piquenique, café da manhã na praia, tradição que haviam começado. Aquele homem é tesouro, comentou Helena. É família, Wei corrigiu. Assim como você agora. Sentaram na areia 3 pessoas que a vida quase destruiu, mas que escolheram reconstruir juntas. Comeram pães, riram de piadas ruins, planejaram viagem simples para o interior. E Wei percebeu. Havia passado vida acumulando coisas. Agora, finalmente, estava acumulando momentos. Quando o sol estava alto e a praia enchia, prepararam-se para ir. Wei, chamou Helena segurando sua mão. Obrigada. Por quê? Por deixar-se ser salvo. Muitos homens seriam orgulhosos demais. Orgulho quase me destruiu. Wei beijou sua testa. Você me ensinou humildade. E na humildade, encontrei liberdade. Caminharam para o carro. Liu alguns passos atrás, dando-lhes espaço. E Wei Chen, olhando para trás uma última vez, para a praia, para o mar, para a vida que agora abraçava, sussurrou para si mesmo. O império de vidro quebrou, mas do vidro quebrado nasceram possibilidades infinitas. E sorrindo, mão entrelaçada com Helena, caminhou não para o futuro que planejara, mas para o futuro que merecia. Look at the I can look at the stats after. I can tell you. The Centaur just having a free ass game. Nice. Radiant's courier has fallen. Your bottom tower is being attacked. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is being attacked. Your bottom tower has fallen. No. Your middle tower is under attack. We're doing it now, boys. We're doing it now. Your middle tower is under siege. Crash, help me.
being attacked. We were doing it. Let's have a tango. Your top tower is under attack. That gas won't come off. Very nice. As you say. It showed the mine. Your top tower is being attacked. I'm supposed to go. Let them tell me. Murder spree. Your top tower is under siege. Already dim and damp. Your mind snuffs out. Your top tower is being attacked. Ice vortex. A cause disturbed. Your middle tower is being attacked. Ice meets That guy's had ice freezes. time of his life. Natural state. Oh, you were gone. Because nobody noticed. Your middle tower is under siege. Radiant structures have been fortified. Your middle tower is under attack. This should be interesting. My Lush is online, boys. Oh, I got that too. Your middle tower is under attack. Nice. As you require.
What is axe build? Ooh, cold. As you say. Oh my gosh, please. Your middle tower has been destroyed. No, tied. He said he's going Ags build, but I don't really know what that means. I might get this shit. And poor man's shield, baby. Your top tower is under siege. Your top tower is under attack.